Eu sou o Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. Este vídeo é sobre a parte 6 da ontologia do framework KM Action. E o seu propósito é dar continuidade ao tema ontologia e falar sobre os elementos da ontologia do KM Action, que vai envolver os objetos, as ligações entre objetos, estados de objeto, transição de estado de objeto, evento, transformação de objeto e mudança. O primeiro elemento da ontologia do framework KM Action são os objetos. E um objeto ele pode ser definido como sendo um ente ou uma coisa que pode ser percebida pelos sentidos ou pela mente e que é distinta do ambiente que o cerca, ou seja, ele é distinguível do seu ambiente e de outros objetos que fazem parte desse ambiente. Ou seja, o objeto ele tem uma identidade própria, que é a sua existência, a sua própria existência. Um objeto ele pode ser uma entidade física, como uma pessoa ou um equipamento, ou pode ser até uma entidade abstrata, como um conceito matemático, um número específico, por exemplo. Neste exemplo, os símbolos O1 e O2 estão sendo utilizados para identificar ou distinguir esses dois objetos, que é essa pessoa e esse equipamento. A noção de objeto ela vai levar a uma outra noção, que é a noção de classe ou conjunto de objetos. Mas esses elementos nós iremos ver em outro vídeo desta série. Neste outro exemplo, nós temos três objetos. Uma pessoa é identificada por O1, um equipamento identificado por O2 e um símbolo ou um termo identificado por O3. Uma ligação ela pode ser entendida como uma conexão entre dois ou mais objetos, indicando um relacionamento entre eles. As ligações elas serão representadas na ontologia do KM Action por meio de linhas que conectam os objetos. E um termo associativo, normalmente um verbo, que pode ter um complemento, indicando a natureza da ligação entre eles, ou o significado dessa ligação. Uma ligação ela também pode ser vista como representando uma propriedade de um objeto. Por exemplo, o objeto O1 ele tem idade 25. Então, e o outro exemplo, o objeto O1 opera o objeto O2. Ou seja, ligações entre objetos, elas representam propriedades desses objetos. Uma ligação, ela também pode ser vista como uma informação acerca de um objeto. Então, por exemplo, neste diagrama, o termo 25 é um dado. E quando eu expresso que o objeto O1 tem idade 25, isso é uma informação sobre O1, ou uma propriedade de O1. A noção de ligação vai levar à noção de associação ou relação entre classes ou conjuntos, mas isso será objeto de outro vídeo nesta série. As ligações mais comuns são ligações envolvendo dois objetos, ou ligações binárias. Mas nós podemos ter ligações envolvendo três objetos, que seriam as ternárias, podemos ter ligações quaternárias e assim por diante. Uma ligação envolvendo N objetos, nós chamamos de uma ligação enária. Então, no framework KM Action, as ligações elas são compostas de pelo menos dois, que são as ligações binárias, no máximo N objetos, que são as ligações enárias.
Agora nós vamos introduzir a noção de estado de objeto no framework KM Action. O estado de um objeto ele pode ser entendido como uma condição ou situação atual deste objeto. Ou seja, a noção de estado de um objeto ela sempre está ligada à noção de tempo. Por exemplo, em um jogo de xadrez, o estado atual do jogo seria a posição atual das peças no tabuleiro naquele momento do tempo. E esse estado ele pode ser modificado ao longo do tempo por meio das jogadas efetuadas pelos jogadores. Então, percebam aqui que nós introduzimos a noção de tempo quando falamos de estado de objeto. O estado de um objeto ele sempre se refere a um momento ou instante no tempo. São ideias indissociáveis, ou seja, estão sempre ligadas, estão sempre associadas. Então, o estado de um objeto ele pode ser entendido como a situação do objeto num determinado momento do tempo. Ela reflete a condição atual de algo ou de coisa em um determinado momento. O estado de um objeto é o conjunto de todas as ligações desse objeto com outros objetos num determinado momento do tempo. Ou seja, é o conjunto de todas as propriedades desse objeto num determinado momento do tempo. Nós já tínhamos visto que objetos se relacionam com outros objetos por meio de ligações e que uma ligação ela é composta de pelo menos dois ou vários objetos, N objetos. Agora, um objeto ele tem pelo menos um, podendo ter vários estados. Ou seja, no momento em que o objeto é criado, ele já está no seu estado inicial. Por isso, ele tem obrigatoriamente pelo menos um estado, podendo ter vários estados ao longo do tempo. E cada estado de objeto ele é composto por pelo menos uma ou N ligações ou propriedades desse objeto. E cada estado ele ocorre em um instante do tempo, um e somente um instante do tempo. Vamos falar agora sobre outro elemento da ontologia do framework KM Action. Este outro elemento é a transição de estado de objeto. Vimos anteriormente o que é estado de objeto. O estado de objeto é o conjunto de ligações ou propriedades que esse objeto tem num determinado momento do tempo. Então, o estado do objeto O1 no momento T1 é formado a partir das ligações ou propriedades que ele tem naquele momento do tempo. Neste caso, o objeto O1 mantém uma ligação com o objeto O2, ou seja, ele tem uma propriedade no momento T1. A ocorrência de um evento de um determinado momento do tempo pode provocar uma transição de estado ou uma mudança de estado de um determinado objeto. Por exemplo, essa mudança de estado poderia ser a criação de uma outra ligação ou relacionamento desse objeto O1 com um outro objeto, o objeto O3. Seria uma outra propriedade do objeto O1 no momento do tempo T2, ou seja, formando um outro estado do objeto O1, ou seja, o estado do objeto O1 no momento T2. Essa transição de estado, então, foi provocada por um determinado evento que aconteceu no ambiente desse objeto. Então, por exemplo, imagine um objeto pedido que pode estar em dois estados, pendente ou em processamento. A transição de estado ela vai ocorrer quando um objeto muda de um estado para o outro, geralmente em resposta a algum evento, como nós vimos anteriormente. Por exemplo, quando um pedido é confirmado, podemos considerar isso como um evento, pedido ser confirmado. Ele pode fazer a transição do estado pendente para a transição para o estado em processamento, provocado pelo evento pedido é confirmado. Usando como exemplo a partida de xadrez, o estado da partida de xadrez num determinado momento do tempo
Tn, ela corresponde à posição das peças no tabuleiro naquele momento do tempo. Ocorrendo uma jogada feita por um jogador, que é um ator, esse ator é outro elemento que nós vamos mencionar mais adiante. Então, esse ator, ele gerou um evento que é uma jogada. Essa jogada, então, levou, né, a partida de xadrez, o tabuleiro de xadrez, para um outro estado no momento Tn mais 1. A transição de estado, ela pode ser vista, então, como um relacionamento ou uma ligação entre diferentes estados de um objeto. Então, o objeto, a um momento do tempo T1, ele apresenta uma ligação ou uma propriedade envolvendo o objeto O2, e num determinado momento do tempo T2, ele apresenta duas ligações, L1 e L2, envolvendo os objetos O2 e o objeto O3. Então, a transição de estado do objeto O1 entre o momento do tempo T1 e T2, ela representa um relacionamento ou uma ligação entre esses dois estados desse objeto O1. Nós já tínhamos visto que objetos, né, podem ter vários estados ao longo do tempo, e que cada estado ele é composto por pelo menos uma ou várias ligações. Agora, nós podemos dizer que um objeto ele tem zero, no mínimo zero, no máximo n transições, né? Ou seja, um objeto, ao ser criado, ele automaticamente já é criado num determinado estado, que é o estado inicial dele, né? E ele pode permanecer nesse estado inicial inalterado ao longo do tempo. Então, um objeto ele pode não ter nenhuma transição de estado, nenhuma mudança de estado, ou pode ter várias mudanças de estado. Agora, cada transição de estado ela vai ser composta por pelo menos duas e no máximo dois estados. Então, cada transição envolve obrigatoriamente dois estados, um estado inicial e um estado final. Nós podemos representar essa última situação de uma maneira mais significativa, dizendo que estado inicial de objeto é um estado e estado final de objeto é um estado. Essas duas afirmativas são verdadeiras, e podemos dizer que uma transição é composta de pelo menos um e no máximo um estado inicial, e ela tem pelo menos um e no máximo um estado final. Então, obrigatoriamente, uma transição tem um estado inicial e tem um estado final. Esse diagrama representa de forma mais precisa o que foi enunciado no segmento anterior. Vamos agora falar sobre o conceito de evento dentro do framework KM Action. Nós tínhamos visto no exemplo anterior que uma partida de xadrez, num determinado momento do tempo, o tabuleiro de xadrez ele se encontra num determinado estado, e uma jogada feita por um jogador vai levar esse tabuleiro a um novo estado nesse novo momento do tempo. E outra jogada, né, efetuada pelo outro jogador em outro momento do tempo, vai levar a partida, o tabuleiro, dentro de uma partida, a um outro estado, num novo momento do tempo. E aquilo que nós chamamos de evento, na realidade, é um relacionamento entre as transições de estado. Então, é como se a primeira jogada, né, ela se transformasse num evento que vai levar a uma segunda jogada. Então, um evento ele pode ser visto como um relacionamento entre transições de estado, uma transição de estado causando outra transição de estado. Um evento pode ser definido, então, como um acontecimento, ou uma ocorrência, ou uma ação que acontece em um sistema e que causa uma ou várias transições de estado dentro desse sistema.
O conceito de ação nós vamos falar mais adiante neste vídeo. No nosso diagrama que está modelando a ontologia do framework KM Action, um evento, ele é uma transição que causa uma ou várias outras transições. Agora vamos falar sobre transformação, é mais um elemento da ontologia do framework KM Action. Uma transformação, ela pode ser vista como um conjunto de transições de estado que acontecem com um determinado objeto ou sistema. Então, ao longo do tempo, né, um objeto, um sistema, ele vai mudando de estado, né, por meio de transições, e esse conjunto de transições de estado vai compor o que nós chamamos de transformação. Uma transformação, ela agrega, né, um conjunto de transições de estado que um objeto ou um sistema sofre durante um determinado período de tempo. Nós podemos observar, então, o processo de transformação de uma outra maneira, onde o objeto O1 ele aparece no seu estado inicial, contendo uma ligação L1 com o objeto O2, ou seja, uma propriedade. Ele passa por uma transição de estados entre os momentos T1 e T2, chegando a um novo estado, onde nesse novo estado nós acrescentamos mais uma ligação L2, ou uma propriedade envolvendo o objeto O1 e o objeto O3. E uma outra transição de estado entre os momentos T1, T2 e T3, que leva o objeto ao estado O1 no momento T3, onde nós acrescentamos mais uma ligação ou propriedade envolvendo o objeto O1 e o objeto O3. A transformação, então, a transformação desse objeto no intervalo de tempo entre T1 e T3 vai ser composta, então, por duas transições de estado, como mostrados aí na imagem. O nosso diagrama, representando os elementos da ontologia do framework KM Action, vai receber agora mais um elemento, que é o elemento transformação. Um objeto ele tem 0 ou n transformações. O que isso significa? Significa que o objeto ele pode não sofrer nenhuma transformação ao longo do tempo, ou pode sofrer várias transformações. E cada transformação é composta de pelo menos duas, podendo ter n transições no máximo. Ou seja, aquele 2 ali ele se refere pelo menos à transição inicial e à transição final. Faz parte de uma transformação. E, finalmente, vamos falar sobre o conceito de mudança, onde uma mudança ela pode ser vista como uma transição ou como uma transformação. Então, mudanças podem ser transições ou transformações dentro do framework KM Action. E no nosso diagrama representando os elementos da ontologia do framework KM Action, uma mudança, né, ela pode ser uma transição ou pode ser uma transformação. Com isso, nós concluímos este vídeo, onde o propósito foi falar sobre os elementos iniciais da ontologia do framework KM Action. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos da ontologia e do nosso framework. Se vocês gostaram, curtam este vídeo, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.